primiciando. Tem um esboço da palavra, você pode escanear esse QR Code aqui. A gente está com um pequeno probleminha, mas eu acho que vai dar para a gente ir ajustando aqui. Se escanear esse QR Code, vai já entrar lá direto, tem todo o esboço, os tópicos, os textos, para ficar mais fácil. Eu tenho dificuldade em prestar atenção numa palestra e anotar ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é meio normal, quase todos os homens. Mas você então pode ficar tranquilo, escaneando aqui, já vai direto para lá, ok? O texto de partida é uma carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 11, a gente vai ler o verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16, a versão que nós usaremos hoje é a NVI. E Paulo diz assim, está na tela: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vamos dizer a última parte juntos? Repita após mim, por favor. Diga: se a raiz é santa, os ramos também o serão. Amém. Bom, primiciando é a forma do verbo primiciar no modo gerúndio. É aquilo que indica uma ação. O modo gerúndio, ele indica um movimento, né? Uma ação contínua, algo em andamento. Primiciando fala de algo processual, que está caminhando. E hoje nós vamos fortalecer, para alguns e para outros talvez aprender, sobre este princípio bíblico importantíssimo. Mas antes de mais nada, eu quero te dar uma palavra uma palavra pastoral, para que você desarme o teu espírito sobre esse tema, porque talvez alguns já ouviram sobre primiciar, primiciando ou primícias, e você já fechou o coração porque você já ouviu outras coisas estranhas aí, sobre primícias, sobre oferta de primícias, e talvez você já está associando isso, por exemplo, só a dinheiro. Falou de primícia, falou de dinheiro. Não, nós hoje não vamos diminuir o tema a esse ponto, a falarmos apenas de dinheiro aqui. Talvez você já ouviu pessoas dizerem, por exemplo, que primícia é um tipo de oferta que tem que ser entregue para os pastores, né? Existe também esse tipo de coisa que se fala aí, ou algumas outras heresias parecidas, mas nada disso está na Bíblia. A Bíblia não vai apontar para isso, né? Eu fico, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum pastor sobre isso, que pratica, né, que ensina na igreja, dizendo que a oferta de primícias tem que ser entregue para o pastor, aí quando eu tenho liberdade, eu falo assim: amigão, de onde você tirou isso? Da Bíblia? A Bíblia diz que as primícias no Antigo Testamento eram dos sacerdotes. Aí eu digo para ele: tá, mas e quando você recebe talvez um salário que é de dízimo e oferta? Funciona? Não, também. Falei, então está errado. Porque no Antigo Testamento as primícias eram dos sacerdotes, mas os dízimos e as ofertas eram dos levitas, não eram dos sacerdotes. Então, se a gente for praticar esses princípios com base no Antigo Testamento, a gente tem que fazer exatamente como está lá. Eu não posso, como pastor, pegar uma parte da Bíblia que me favorece e convencer vocês que aquilo é um princípio bíblico para o meu benefício. Isso é pecado, isso é heresia. Então, hoje eu não vou falar para você que oferta de primícia é algo que tem que ser entregue na vida de pastor. Eu não vou falar que primícia é apenas no foco financeiro. Não, isso é diminuir demais o tema. Hoje nós queremos ampliar ao máximo esse princípio, expandir ele à luz da Bíblia, e o nosso conhecimento vai, então, ser de tal forma que nós vamos poder praticar, mas de forma bíblica, saudável, assertiva, que traga alegria e paz para o nosso coração. Porque aquilo que é doutrina humana, gente, só gera peso. Aquilo que é coisa que homem inventou, vai gerar um desgaste tão grande, sabe? O céu não assina embaixo, não flui, é pesado, gera fardo, gera dor, gera angústia. Por isso que tem um monte de crente com a cara triste. Olha para quem está do teu lado e vê se esse irmão é cara de crente, triste ou feliz. Me ajuda aí, dá um sorriso para ele. Aqui não tem nenhum crente triste, gente. Eu estou olhando aqui de cima, vocês estão todos sorrindo, com os olhos brilhando, aleluia. Por quê? Porque você aprende a palavra de Deus aqui. Você não vai aprender doutrinas humanas aqui, heresias. Então, hoje, nós vamos aprender a forma bíblica sobre primiciar, amém? Eu quero começar trazendo para vocês aqui algo muito importante. O que nós fazemos para Deus importa, mas
como fazemos, ou a motivação pelo qual fazemos, importa muito mais. Porque o que fazemos para Deus fala das obras das nossas mãos, mas a motivação ou a razão pelo qual fazemos vai falar do nosso coração, ou do nosso coração. O que mais existem hoje são pessoas que estão fazendo coisas aparentemente boas, mas que são mascaradas. Tem gente fazendo boa ação, aparentemente falando, mas está camuflada, é uma má ação camuflada ali. Tem um golpe por trás, e a gente não enxerga, né? Não tem estrela na testa, por isso que essas intenções camufladas aí fazem a gente cair em golpes terríveis. Eu, por exemplo, anunciei um celular esses dias, e uma pessoa entrou em contato comigo e falou: estou interessado no celular e tal. Eu falei: que legal. Não, mas não é para mim não, é para um cliente meu. Aquele antigo papo, sabe quando você anuncia no OLX? Então tá. Não, é porque eu sou advogado, e esse cliente, ele já depositou até o dinheiro na minha conta, sabe? Ele vai aí olhar o celular, não sou eu que vou, mas eu vou fazer um rolo que eles fazem, só para, né, cair. Aí eu disse para ele assim: amigão, se o Pix estiver na minha conta, você pode entregar o celular para o seu cliente, para o cachorro, para o gato, para quem você quiser. Não, mas... Aí ele insistiu. Aí eu fui dando corda, porque eu gosto, gente, de dar corda para esse pessoal, para descobrir como é que é os golpes que eles estão fazendo. Quando eu recebo uma ligação assim, acabou de passar uma compra de R$10.000 no seu cartão. Primeiro, nem tem esse saldo para passar. Se não foi você, disque 2. Eu sempre lhe disco 2, só para ouvir a lereia deles, para saber como eles estão. Mas eu não sei, parece que é o diabo que conta, gente. E eles desligam na minha cara. Com vocês também estão desligando ou vai até o fim? Estão desligando? Então Deus está agindo, né? Nesse call center do inferno. Isso é um call center que tem lá no inferno. E eles estão usando isso. Aí eu fui dando corda para esse cara e tal. Aí eu falei assim: já que você é advogado, me manda a sua foto da carteirinha da OAB aí. Eu vou pegar ele. E ele mandou, gente. Eu já estava quase convencido, né? Mas eu lembrei da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, você faz de tudo. Você consegue fazer um vídeo de você jogando bola com o Neymar. Não vai fazer porque o Neymar não joga, né? Mas se ele jogasse, você poderia fazer. E eu sou santista, hein? Agora ficou bom o nosso Santos, né? Gabigol e Neymar, gente. É farra o ano todo, futebol que é bom nada. Mas volta para cá. Aí o cara me mandou o OAB dele lá e tal, não sei o quê. Aí eu pensei: não, deixa eu encerrar isso aqui, porque o cara tem meu número, vai que é um bandido e tal. Não, deixa quieto, já vendi o celular. Mas, aparentemente, o cara está querendo fazer uma boa ação. Eu quero comprar seu celular, eu estou ajudando meu cliente, ele não sabe negociar e tal. E aí, gente? É um golpe. Então, parecia uma boa ação, mas por trás dela tinha uma maldade instalada. Então, isso acontece demais hoje. É por isso que quando Deus vai olhar para aquilo que nós fazemos, antes de olhar para a obra das nossas mãos, Ele olha direto para o nosso coração. Porque o que importa para Deus é a nossa intenção. Deus coloca na balança quem somos antes de observar o que fazemos. Um ótimo exemplo disso é quando Deus vai falar com Adão lá, depois que eles pecam. Adão e Eva pecam no jardim, Deus chega para o passeio diário normal que tinha com eles, e Deus vai lá falar, e aí, lê comigo aqui, Gênesis 3:8, está na tela para a gente ganhar tempo. Diz a palavra assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Qual foi a pergunta de Deus para Adão, gente? Deus já sabia que Adão tinha pecado? Sim ou não, gente? Claro, porque Deus é onisciente. Quando alguém, que você dá uma instrução e fala assim: não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo, aí a pessoa faz tudo o contrário, e faz uma caca assim gigante, você chega lá assustado e faz o que no meio do problema? O que você pergunta? O que você fez? Não é assim que é o normal? Deus poderia ter chegado no jardim do Éden falando: Adão, o que você fez? Mas não. Deus não pergunta para Adão, Ele vai perguntar depois para Eva, mas para Adão, Deus não pergunta o que você fez. A pergunta de Deus para ele foi: onde você está? Sabe por quê? Porque Deus não se importou em primeiro lugar com o que as mãos de Adão fizeram, mesmo que isso tenha sido pecaminoso.
A preocupação de Deus era com a localização do coração de Adão, porque Deus sabia que o coração de Adão tinha saído do lugar onde deveria estar. Agora preste atenção que é interessante, porque Deus, mesmo sendo onisciente, Ele sabia o que tinha acontecido, mas Ele chega perguntando onde Adão estava. Mas isso aqui não é uma pergunta sobre a localização geográfica de Adão. Claro que Deus, também sendo onipresente, Ele sabia o lugar exato que Adão estava escondido com Eva. Então, quando Ele pergunta onde você está, não é porque Deus está perdido no jardim querendo achar. Não, Ele está falando sobre o coração. Adão, onde você colocou o teu coração? E eu fui estudar melhor, esses versos aqui apontam 3 perguntas de Deus para Adão, e essas perguntas falam conosco. A primeira pergunta é onde você está, no verso 9, a gente criou até uma tela para isso. A segunda pergunta, Deus diz assim para Adão: quem disse que você estava nu? E a terceira pergunta, no verso 11, Deus faz para ele: você comeu do fruto da árvore da qual o proibi comer? Olhando para essas 3 perguntas, eu te mostro aqui o seguinte caminho. Quando Deus fala para Adão, onde você está? Ele está dizendo para Adão: o seu coração saiu da localização que deveria. O seu coração saiu de perto de mim, Adão. Sabe qual é o resultado sequente? Quem disse que você estava nu, Adão? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Porque você saiu de perto de mim. Lembra das vozes que nós falamos domingo passado? Então, Adão, o seu coração saiu da minha presença, você está ouvindo outras vozes, e a terceira pergunta aponta para a sequência fatal. Quem você comeu do fruto que eu proibi, ou seja, você parou de me obedecer? Notem o quanto é trágico, eu tiro o meu coração de Deus, eu desconecto, o próximo passo é começar a ouvir outras vozes, e o próximo passo é desobedecer a Deus. Diga misericórdia. Tudo começa no coração. É por isso que quando Deus chega no jardim, Ele não vai atacar a obra das mãos de Adão, porque isso era resultado. Deus vai atacar a raiz do problema. Adão, você comeu do fruto, porque o teu coração se desconectou do meu. Às vezes a gente fica atacando só folhas, frutos e tal, e deixa de colocar o remédio na raiz. Então o coração é o segredo de tudo. A nossa real intenção começa aqui, nos nossos pensamentos, a razão pelo qual fazemos. E por mais que seja lindo o que as nossas mãos vão fazer, se o propósito do coração não estiver alinhado ao coração de Deus, não vai ser aceito por Ele. E consequentemente, se não for aceito, não vai gerar vida. E aqui eu quero te mostrar um outro exemplo muito forte também em Gênesis, de 2 irmãos que resolveram fazer algo para Deus. Leia comigo Gênesis capítulo 4 agora, a gente vai ler o verso 1 ao 5. Gênesis capítulo 4, verso 1, está na tela. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Preste atenção, esse texto aqui de Gênesis 4 vai contar para nós o primeiro homicídio da Bíblia. É a primeira vez que um ser humano tira a vida de outro, e isso acontece de forma trágica dentro de uma família. Adão e Eva perdem os 2 filhos no mesmo dia, um porque mata o irmão, um filho é assassinado e o outro é o assassino. Mas o que eu quero que você aprenda aqui é que tudo isso surge no coração deles. A Bíblia diz que Caim e Abel resolveram fazer algo para Deus. Um foi aceito no que fez e o outro não. E aqui eu quero te mostrar a diferença para que nós possamos fazer certo. Qual foi a diferença principal entre a oferta que Caim deu para a oferta que Abel deu? Honra e primícia. A Bíblia diz que a oferta de Caim, que era um lavrador, foi uma oferta que, passado algum tempo, a Bíblia não vai especificar
qual é a época certa. Isso aqui aponta para talvez, chegou a colheita, colheram os frutos e passou um tempo, Caim pegou de alguns frutos lá, aleatórios, e ofereceu uma oferta ao Senhor, ponto final. O texto bíblico não relata a qualidade da oferta de Caim, e o texto bíblico não relata a ordem de prioridade dessa oferta. Notem que na oferta do irmão Abel, a Bíblia cita esses pontos, porque a Bíblia vai dizer, põe o texto para nós aí, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Olha o detalhe na oferta de Abel. Abel não traz uma oferta aleatória, a Bíblia cita o detalhe, a qualidade da oferta. Ele trouxe as partes gordas do seu rebanho. Quem gosta de carne, churrasco com carne gorda aí, dá um glória. Quase ninguém, gente. Você chega no açougue e fala assim, eu quero a carne mais magra que tem. A carne gorda é mais cara do que a carne magra, inclusive, né? Deixa eu perguntar, né? Quem gosta de churrasco primeiro? Porque às vezes você não gosta. Ah, aumentou o número, né, gente? Mas você não é da turma que come churrasco bem passado, não, né, gente? Quem gosta de churrasco bem passado aqui? Deixa eu ver. Não vou te convidar nunca para um churrasco, né? Não, gente. Eu desabafei de manhã e vou desabafar agora. Quer uma birra para o churrasqueiro? É a pessoa que fala, eu gosto de carne torrada. Pelo amor de Deus, gente. Me dá vontade, quando eu estou assando carne, que alguém fala que gosta de carne torrada, fala assim, ó, pera aí que eu vou ligar lá e pedir um colchão duro para torrar para você, porque eu não vou torrar essa picanha aqui. Pensa, gente, ó, uma picanha torrada é a mesma coisa que um colchão duro torrado. E o colchão duro é muito mais barato. Então você que gosta de carne bem passada, não precisa comprar assim carne macia, gostosa, porque não vai adiantar nada, guerreiro. Mulher a gente até entende, mas homem fala, não, eu gosto de carne, porque eu tenho nojo de sangue. Pelo amor de Deus, guerreiro, não é sangue, é suco. Suco da carne, irmão. Sangue não corre na carne, sangue corre na veia. Estou te dando uma aula aqui, desabafando para vocês, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, eu fico. E só tem uma coisa pior de quem gosta de carne bem passada, é que eles querem comer primeiro. Minha sogra, por exemplo, um beijo para ela, deve estar assistindo, eu gosto de usar minha sogra na pregação, porque ela é uma fonte de ideias para mim aqui. Minha sogra só gosta de carne torrada. Aí eu começo a assar carne lá, ela fala assim, não vai sair carne para mim não? Eu falo, não, a da senhora tem que torrar, demora, a carne que sai rápido é aquela que você só põe lá assim, ó, tá pronta. Quem é desse time aí, gente? Essa igreja maravilhosa. Aí minha sogra fica brava querendo carne torrada logo. Não, a senhora vai esperar, porque carne torrada demora. Pronto, falei agora, vocês estão livres. Pastor, o que você tem a ver com a carne do jeito que eu gosto? Nada, faz do jeito que você quer, desde que esteja legal. Mas, preste atenção, volta para o texto. Abel não trouxe uma carne de qualquer jeito para Deus. Ele pegou das partes gordas e ele pegou as primeiras crias do rebanho. Preste atenção, essa oferta aqui fala de honra e de primícia. Deus aceitou Abel e sua oferta, mas Deus rejeitou Caim e sua oferta. Por quê? Porque não teve primícia, não teve cuidado, não teve detalhe. Vou entregar uma oferta de qualquer jeito. Não, Deus não aceita coisa de qualquer jeito. Quando Deus foi te dar algo para salvar a tua e a minha vida, Ele não pega um anjo qualquer aí, um maiorzão, um mais forte. Vamos entregar o anjo para morrer por eles? O seu único filho. Ele deu o melhor pensando em mim e você. Então, se você quiser agradá-lo, também pense no melhor. E o mais forte é que uma oferta foi aceita e outra não. Só que Deus não rejeita só a oferta, Ele rejeita o coração. A Bíblia vai dizer que Abel e sua oferta foram aceitos, e Caim e sua oferta foram rejeitados. Igreja, isso aqui é muito sério, porque pode ser que eu e você estamos fazendo coisas para Deus que nós julgamos ser boas, e Deus está dizendo, eu não aceito. Você já parou para pensar nisso? Talvez você passou o 2025 inteiro fazendo coisas para Deus de qualquer jeito, e Deus não recebe coisas de qualquer jeito. Então essa palavra de hoje aqui é para expandir, e nos ensinar um princípio,
de que não basta as obras de nossas mãos, mas o propósito do coração tem que agradar a Deus. Olha o verso: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. A aceitação vem primeiro a quem somos e depois reflete no que fazemos. Então, por favor, você pode tentar fazer as coisas mais lindas para Deus, mas se o teu coração for sondado por Ele e não for aprovado, vai ser em vão. Tem um monte de gente aí tentando fazer um monte de coisa para Deus, mas Deus está, não é assim, não recebo. Não pode ser de qualquer jeito. Então eu quero te dar uma palavra pastoral nessa noite. Nós estamos no início de um ano que é muito promissor, por sinal. Eu creio que 2026 será maravilhoso. Quem está nessa fé aí, em nome de Jesus? Gente, vai ser um ano que nós vamos ganhar mais uma Copa do Mundo. Tem alguém nessa fé aí, gente? Ai, que derrota. Tem um ano que nós vamos eleger um novo presidente. Metade vai ficar feliz e metade triste. É assim, porque não tem jeito, né? Mas, preste atenção, eu quero que você pense agora que nós temos uma ótima oportunidade de começarmos o ano bem, fazendo aquilo que agrada a Deus, que eu e você possamos passar todo o 2026 fazendo coisas que Deus diz assim: ó, é isso, filho, eu estou feliz, eu estou contente com as obras das suas mãos, porque elas são fruto de um coração alinhado ao meu. Então, igreja, as nossas primícias, elas têm um peso muito importante para Deus. O que nós fazemos em primeiro lugar, nós lemos o texto bíblico aqui de Paulo, vai afetar todo o restante. As primeiras obras, grave isso, afetam todo o restante. Por isso que aquilo que começa bem vai afetar de forma positiva o todo, e aquilo que começa errado vai afetar de forma negativa o todo. O texto acima nos mostra que Deus se agrada de estar no início da nossa lista de prioridades. Gente, se nós nos agradamos de ser honrados, se é tão bom você encontrar honra dentro de uma casa, no meio de uma família, a mulher honra o marido honra a esposa, os filhos honram os pais honram os filhos, uma troca de honra e de alegria. Imagina Deus. Deus gosta de ser honrado, não que Ele precise disso para ser Deus, para ser poderoso, mas honra é um princípio que nós não podemos deixar de lado. Então eu quero te incentivar, por favor, preste atenção nisso, a entregar um mês de janeiro diferente para Deus. Eu quero te convidar a fazer do primeiro mês desse ano um mês de ofertas voluntárias extraordinárias para Deus. Ih, pastor, agora você já vai falar de dinheiro, vai distribuir o envelope, vai fazer o desafio de oferta. Não, eu já disse no início, eu não vou minimizar o tema primiciar, me referindo apenas a dinheiro. Não, eu quero te convidar, eu não estou falando só de dinheiro, eu quero te convidar a fazer algo além, porque nem adianta você dar dinheiro para Deus, ou na obra de Deus, se o teu coração não estiver no propósito certo, também não resolve. Então, nós temos a oportunidade aqui de começar o ano, por exemplo, entregando como oferta de primícias para Deus, o nosso tempo, como nós nunca entregamos. Não espere o ano avançar para você começar a dedicar o melhor do teu tempo para Deus. Igreja, nós temos a oportunidade de começar 2026, está no início, dia 11 de janeiro agora, todo o mês de janeiro consagrando as primícias do teu tempo a Deus, fazendo um devocional, começando o teu dia ali buscando a Deus, lendo mais a Bíblia. Você pode ler a Bíblia inteira esse ano, fazendo um desafio, que nem é tão difícil assim, alguns 3 ou 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda. Talvez você nunca fez isso, talvez o ano passado você leu a Bíblia só quando você veio ao culto aqui, e ainda leu no telão, porque você nem carrega a tua. Pensa de como que nós vamos dizer que nós estamos primiciando para Deus, se a gente não toma atitudes básicas como essa. Então, por favor, essa é uma palavra pastoral, comece esse ano diferente, porque Einstein já disse que é loucura, e olha quem disse isso, é loucura esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Aí pastor, 2026 vai ser melhor, vai ser poderoso, tá, o que você mudou até agora? Só o calendário?
Não vai mudar. Gente, nós temos a oportunidade de orarmos mais esse ano, de lermos mais a Bíblia, de comprarmos livros que vão edificar a nossa espiritualidade, aumentar teu tempo de jejum. Não responde não, só reflete. Quantos jejuns você fez em 2025? Pastor, é só olhar para a minha barriga que você vai ver. Então não fez nenhum jejum em 2025. Então, e aí? 2025 já foi, passou, ufa. Então agora faz diferente, bênção. Começa, sabe, faz tua parte. Pastor, eu tenho dificuldade demais com jejum. Começa devagar. Começa da hora que você acorda até o meio-dia. E depois você vai esticando, aí você vai até as 3, aí você vai até as 18, depois você faz 24 horas, depois você faz 48 horas, depois você faz 72, você vai criando o hábito. Mas isso é uma prática espiritual que nós estamos dizendo: Deus, eu estou priorizando a minha comunhão e a minha intimidade contigo. Gente, isso não falha, isso é poderoso. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Quantos livros que edificam nós podemos ler esse ano, gente? Meu Deus do céu! Agora, o que você está comprando lá nos mercados digitais? Tem gente que compra tanta bugiganga, tanta baboseira, que o Mercado Livre já fez uma van exclusiva para ele. Tem o nome dele plotado. O entregador já sabe que é só para a mulher, para o marido e tal. Pô, e beleza, não tem nada a ver com o que você compra no Mercado Livre, no LX, no Shopee e tal. Mas quantas coisas que edificam nós estamos comprando? Dá uma passadinha na City Store ali e adquira materiais, bíblias novas, novas versões, livros que vão edificar. Gente, olha, o ano inteiro está pela frente. Nós podemos fazer isso. Mas você pode pegar essa palavra de hoje e simplesmente colocar ela na gaveta do teu coração e não fazer nada. E aí, quando terminar o ano, você vai ver, é a mesma coisa. É a mesma coisa por quê? Porque Deus tem filhos preferidos? Tem filho que Deus vai lá e fala, isso aqui eu vou derramar sobre... Não. Deus não tinha preferência entre Caim e Abel antes da oferta, mas Deus foi justo em, depois da oferta, analisar o coração deles. Um foi aceito e o outro rejeitado. Como que você vai terminar 2026? Sendo aceito por Deus ou sendo rejeitado? Isso é sério. Nós precisamos nos preocupar com isso. Esse ano precisa dar certo. Esse ano, igreja, isso tudo são ofertas de primícias relevantes para Deus, que vão influenciar positivamente todo o nosso ano. Então, sonda o teu coração, entrega o melhor para Deus. Olha, gente, está tudo. Hoje é dia 11, então nós temos 354 dias restando. Que oportunidade maravilhosa. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, pastoral. Prepare agora, nesse mês de janeiro, com carinho as suas ofertas para Deus, porque a Bíblia diz que Abel, ele pegou as melhores partes do rebanho, a parte gorda, e ele pegou as primeiras crias. Deixa eu te dar uma orientação pastoral. Separe as primeiras horas do teu dia para Deus. Isso fala da primícia do teu dia. O que você faz quando você acorda, além de abrir os olhos? Já pega o celular, já vai para o WhatsApp, já vai para o TikTok, já vai ver que o Maduro prendeu o Trump, que não sei o quê, que fala, meu Deus do céu, mas uma guerra no Irã, mas um negócio, aí você levanta já sangue do cordeiro, que dia maldito e tal, pesado, a primeira coisa que você faz quando acorda é abrir no raio que o parto, como é o nome lá do negócio? Raio mortal, para ver um monte de sangue, e aí você sai de casa, pensando, eu sou a próxima vítima, porque é isso que vai gerar, é medo. Deixa eu te dar uma dica pastoral maravilhosa. Amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você faz, ao abrir os teus olhos, fala com o teu papai. Papai, obrigado por mais um dia, obrigado pela minha esposa que está aqui do meu lado, pelo marido, pelos filhos. Não precisa, não pastor, eu vou escovar os dentes primeiro, porque com bafo Deus não ouve. Não, eu vou ajoelhar. Não, faz ali, teu primeiro momento, você e o Abba, você e o Pai. Obrigado, Deus, eu consagro esse dia a Ti, amém. Aí você levanta, aí você vai lá, e aí vai para o devocional, 6 horas da manhã, que vai ter um grupo de homens e mulheres ao vivo. Você pega o fone, coloca aqui, aí sim você pega o teu celular e vai estudar a Bíblia com a gente. Amanhã começa, gente. Talvez você nunca fez isso.
Você já está partindo o dia para a guerra, e não sei o quê, e já viu que o dólar subiu, que a bolsa não sei o quê, que tal, aí você vai, não, as primeiras horas do nosso dia vão influenciar todo ele. Faz diferente, vamos juntos. Nós homens amanhã vamos partir para a parte final de Gênesis, depois nós vamos estudar todo o Êxodo, depois nós vamos para Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Pensa, gente, o ano inteiro nós vamos aprender. E as mulheres estão em 1 Coríntios. Não fica para trás não. Pastor, já perdi uma grande parte. Vamos daqui para frente. As primeiras horas do teu dia, primícias para Deus. Quero te dar outra dica pastoral. Consagre o primeiro dia da tua semana para Deus. Qual é o primeiro dia da semana, gente? É esse, o domingo. O primeiro dia da semana deve ser incondicionalmente fixado no nosso coração. É para a minha família e é para Deus. Claro que eu sei que tem algumas pessoas aqui que o teu trabalho, a tua agenda de trabalho, o domingo é um dia que você, tem tua escala, o teu compromisso, mas aí você tem outro dia que é a folga, então faça isso no dia da folga. Mas, gente, a maioria tem o domingo livre. Você tem que tornar isso inegociável. Domingo é o dia de eu cultuar ao Senhor com a minha família. Eu não vou faltar, porque tem gente que vê um domingo e falta 5. Gente, nós temos 3 cultos na nossa comunidade. 9 da manhã, para quem vai sair mais cedo para fazer almoço. Às 11 para quem vai comer fora de casa, porque não vai dar tempo de fazer mais. E às 18 para quem ficou na festa sábado até tarde, acordou tarde no domingo e veio agora, você que está aqui. Então, o irmão já me chamou ali, viu lotado, eles pegando cadeira, colocando aqui, porque não cabia gente chegando, falou, pastor, já vai ter que ter o 4º culto. Então, daqui uns dias nós teremos talvez 4 cultos. Não é possível que em 4 horários você não pode vir aqui um horário no domingo, gente. E se mesmo assim, talvez um imprevisto, você viajar, está lá online, Não tem o porquê você não consagrar a primícia da tua semana para Deus. Domingo é dia de você pegar a tua família e ir para o parque, estourar uma pipoca, assistir um filme, levar no cinema, ter um momento lá descontraído, você se alegrar com a tua casa. Domingo é o dia de abençoarmos toda a nossa semana. Será que eu posso ouvir um amém? Então, domingo tem que ser inegociável. Faça um posicionamento diante de Deus. Não vou faltar os domingos, vou estar cultuando a Deus com a minha comunidade, vou estar com a minha família. Gente, eu fico numa birra de gente que fica marcando umas coisas no domingo. Não, domingo é dia para você estar com sua família, sabe, para você celebrar. Então, não deixe de honrar também Deus com as suas finanças. Não posso deixar de citar isso. Quando as grandes bênçãos chegar nesse ano, posso ouvir um amém? Você também vai lembrar de ofertar ao Senhor, de entregar o teu dízimo. Isso também é bíblico. Agora, deixa eu te mostrar um exemplo forte aqui na Bíblia. Eu fui estudar sobre um dos homens mais ricos do Antigo Testamento. Sabe quem foi? Davi. O rei Davi foi um dos homens mais ricos. Ele tinha uma fortuna, se prepare para o número. Isso aqui é convertido na nossa moeda, ok? E para a atualidade. Davi tinha uma fortuna que girava em torno de aproximadamente 38 bilhões de reais. Então, quando eu falo para você que Davi era rico, ele era rico com força. Se Davi vivesse na nossa época, ele estaria na lista lá da Forbes, nos primeiros lugares, os mais ricos do Brasil e entre um dos mais ricos do mundo. Quanto que é a fortuna do mais rico do mundo hoje? Alguém sabe aí? Quanto? Alguém sabe? Pesquisa aí, gente. Vive com o celular na mão, me ajuda aí. Vamos lá, acha aí. 726 bilhões? Quem é esse? Vamos orar para ele converter, gente. Elon Musk, 726 bilhões de dólares. Esse cara não tem base. Então vamos deixar o Elon Musk de lado, porque ele não serve de base, né? Mas hoje, Davi estaria aqui, gente, 38
bilhões de dólares, ou de reais, não dá para a gente ter ideia da fortuna. Aí eu fui orar a Deus e falar assim, por quê? Quem mais acredita aqui que toda a fortuna de Davi foi dada por Deus? Amém? Davi não foi um rei mala, ele errou com adultério, mas Davi não foi um rei injusto, Davi não extorquia o seu reino, Davi não fazia rolo, não, tudo que Davi teve foi abençoado por Deus. Então um dia eu fui orar e falei, Deus, por que o Senhor deu tanto para um homem como Davi no Antigo Testamento? E o Espírito Santo me levou a um texto para me responder. E eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a gente vai ler do verso 1 ao 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 1 ao 4. Está na tela para a gente ganhar tempo. Então o rei Davi, aqui eles estão construindo o templo, ok? Davi está numa reunião lá com a turma dele, e ele disse assim, então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Olha o que ele fala, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix, para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, Davi diz, pelo amor ao templo do meu Deus, olha só, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Aí agora Davi vai falar a quantidade que ele deu, ok? Ele diz assim, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo. Quando eu perguntei isso para o Espírito Santo, por que Davi foi tão rico, e ele me mostrou esse texto, eu entendi. Todo o ouro e prata que Deus deu para Davi, é porque Deus sabia que na hora necessária, ele usaria desse ouro para a edificação do templo. 105 toneladas de ouro puro, não é qualquer oferta. O registro da fortuna de Davi, ou pelo menos um registro parcial, só é possível por causa desse relato aqui do tamanho da oferta que ele deu em 1 Crônicas. Então Davi entrega da sua fortuna pessoal, ouro e prata para construir o templo. Aqui está a razão de tanta riqueza. E aí eu te pergunto nessa noite, quer trilhar o mesmo caminho? Invista o seu ouro no templo. E aqui eu quero te chamar para uma expansão do conceito. Por quê? Muitos pastores que eu conheço usariam este momento exato da palavra para dizer que o templo é esse lugar aqui. E que se você quiser ter um ano maravilhoso e abençoado, você precisa fazer uma oferta agora e trazer aqui. Não, mas aqui nós ensinamos a Bíblia. O templo, na época de Davi e de Salomão, era um templo físico, construído por mãos humanas, mas hoje nós precisamos ser honestos com a palavra de Deus, e o templo hoje não é mais algo feito por mãos humanas, e Paulo nos ensina isso quando ele escreve à igreja de Corinto. Por favor, olhe o que é o templo hoje, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim, vocês não entendem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso aqui é graça, ok? Isso aqui agora é Novo Testamento. Paulo diz mais, 1 Coríntios 6,19, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmos, então bate no peito e diga assim, eu hoje sou o templo de Deus. Então, resumindo aqui, igreja, o templo hoje são pessoas. E aqui eu quero te dar um ensino pastoral, que se você pegar ele e praticar, isso vai mudar a tua vida. Quer enriquecer, quer que Deus confie para você ouro,
prata, pedras preciosas, riquezas nessa terra, investe o que você tem no templo, em pessoas que estão do teu lado. Cuide de vidas, ame o próximo, seja altruísta, se mova de dentro para fora, toque a vida de alguém com aquilo que Deus já te deu. Essa é uma ótima forma de primiciarmos. Eu te convido a mudar a sua meta para o início de 2026. Não seja alguém que vai ficar projetando quanto mais eu tenho que ganhar para que 2026 seja maravilhoso. Não. Inverta a ordem e diga quanto mais eu tenho que doar para que o meu 2026 seja maravilhoso. Igreja, se você pegar essa palavra de hoje e começar a praticar ela, eu quero te dar uma boa notícia. Você vai chegar no mês de dezembro colecionando um dos melhores anos da tua vida. Você vai vir nos abraçar e agradecer, dizendo: pastor, obrigado por aquela palavra, porque a minha vida mudou. Eu comecei a investir o meu ouro, a minha prata. Quando eu digo isso, é me referindo àquilo que você tem, ok? Em pessoas. Eu passei a amar o próximo, eu passei a contribuir com o próximo, e Deus foi mandando, e esse ano é o melhor da minha vida. Amém, igreja? E aqui eu quero lançar um desafio para essa igreja hoje. Eu sabia que vinha oferta, pastor. Vem mesmo, mas preste atenção no tipo da oferta. Quem aqui gosta de desafio? Deixa eu ver, levanta a mão. Um monte não gosta, mas eu vou fazer mesmo assim. Quem aqui confia em nós, pastores? Deixa eu ver. Quem não confia pode ir embora, gente. Deus abençoe. Vá, vence e volte. Não vai tomar nem a ceia hoje. Estou brincando. Preste atenção. O Espírito de Deus falou algo ao nosso coração. Lançarmos um desafio para você doar. Preste bem atenção. Nesse mês de janeiro, uma oferta de primícias, que é o trabalho das tuas mãos, o produto que você vende, o serviço que você presta para algum templo. Que templo, pastor? Assembleia de Deus, Deus é amor, quadrangular? Não! O templo são pessoas. Deus está nos desafiando hoje a fazermos uma oferta de primícias nesse mês de janeiro, que vai tocar com amor a vida de alguém. Pastor, me explica melhor, me dá uma luz. Você é advogado, por exemplo? Peça para Deus te mostrar alguém que você vai pegar a causa dessa pessoa sem cobrar nenhum centavo. Mas você não vai fazer isso calado, não. Você vai dizer para ela: sabe por que eu não estou cobrando de você? Porque eu resolvi entregar as minhas primícias para o templo do Senhor, e você é casa de Deus, e eu resolvi te abençoar. Você, irmã, que tem um salão, quando chegar uma cliente lá, pede para Deus te mostrar isso. O Espírito Santo vai mostrar. Quando chegar aquela cliente lá que vai fazer tudo, aquele dia ela vai fazer tudo: mão, pé, cabelo, vai pôr todo, vai detox, botox, xerox, tudo. Ela ia gastar milão no teu salão. Você vai virar para ela e vai dizer, quando você estiver colando assim, você vai dizer para ela: minha querida, eu estou te abençoando, e hoje aqui você não paga nada. Você não vai nem conseguir colar o todo dela, tanto que ela vai chorar. Obrigada, amiga. Ninguém nunca fez isso para mim. Aí você vai abraçar ela e vai dizer: eu te amo, e você é uma casa preciosa que Deus habita. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite, gente? Você que é pedreiro, vai pegar um serviço e não vai cobrar da pessoa. Gente, aonde que isso acontece? Pelo amor de Deus, só no meio do povo de Deus. E eles vão falar: como assim? Quanto que é o orçamento? Nada por quê? Não vai fazer? Vou fazer, começo amanhã, mas eu estou te abençoando, porque eu aprendi que o meu ouro tem que ser investido no templo. Meu Deus, igreja, isso vai gerar uma onda de amor nessa cidade, que nós vamos mudar Goiânia, Aparecida, Senador Canedo. É o amor de Deus se espalhando, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você é um médico, doar uma consulta. Você é um psicólogo, uma psicóloga, doar um atendimento. Deixa o Espírito, Deus já está falando no coração de alguns aqui. Quem está online também. O que você vai fazer? Pastor, eu tenho uma prestação de serviço. Escolhe alguém. Pastor, se eu não souber como fazer isso, eu quero fazer, mas não sei. Vou te dar uma dica. Você vai procurar aqui o WhatsApp da secretaria amanhã, e você vai dizer assim: eu trabalho com tal coisa, e a minha oferta de primícia é doar isso para alguma pessoa, e nós, como igreja, vamos descobrir alguém para fazer a tua oferta chegar nessa pessoa.
Gente, tem um tanto de família carente, que não tem dinheiro nem para comprar material para os filhos nesse início de ano. E sabe com o que a gente está preocupado? A gente está preocupado se a gente vai ter um salário maior. A gente está preocupado se a nossa empresa vai faturar mais esse ano. Você fechou 2025 vendo um percentual de faturamento lá e você já está programando algo maior. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Você tem que ser um empreendedor organizado mesmo e pensar no crescimento. Mas, gente, o foco não vai vir quando eu fico olhando só para a minha vida. A bênção não vai vir quando o foco for olhar só para a minha vida. O ouro virá quando eu resolver aplicar ele no templo. Então faça isso, olhe para fora. Pense quem você vai abençoar nesse início de ano, agora, no mês de janeiro. Aí talvez o diabo vai falar no coração de alguns aqui, ó, você não tem condição para isso, fica quieto, você é pobre, você não tem nada. Mentira, mentira do inferno, porque ninguém tem tão pouco que não possa doar. A Bíblia vai citar de um menino, um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, era muito pouco, era uma refeição para uma pessoa, mas ele doou isso, e ele alimentou uma multidão de milhares de pessoas. A Bíblia vai dizer de uma mulher viúva que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, deu só um bolo pequenininho, que ela e o filho comeriam e morreriam, mas ela resolve doar aquele pedaço de bolo, e ela viu o milagre. Então não é sobre quantidade, é sobre verdade. A Bíblia não fala quantos bois Abel deu para o Senhor, não, porque Deus não está preocupado com o tanto, Ele está preocupado com o como você vai fazer, com o propósito do teu coração. Então mesmo que você tenha pouco, pastor, o que eu posso fazer é simples. Não, é isso que Deus está querendo. Preocupe-se com alguém, primicie na vida de alguém nesse início de ano. Mas aí eu quero te ensinar algo poderoso antes da gente orar. A Bíblia diz que Davi deu uma oferta de 105 toneladas de ouro, preste atenção, para a construção do templo, mas a Bíblia diz que foram usadas 20,4 toneladas de ouro apenas. Então o que isso nos ensina? Davi não deu só o que gastaria, ele deu 5 vezes mais. Por quê? Porque Davi não está preocupado só em construir um templo, ele pensou em estabelecimento, sustentação e algo que fosse perpetuado. Então o que eu estou te desafiando a fazer agora não é uma atitude isolada no teu ano e na tua vida só para janeiro, não. É por isso que o tema da palavra é primiciando. Eu quero te convidar a viver isso por toda a tua vida. Imagine se a cada mês você decidir doar mais. Ninguém vai te vencer, você vai ser uma das pessoas que mais vai prosperar nessa terra. Gente, eu não conheço ninguém que é generoso, miserável, pobre, que vive na escassez. Pelo contrário, todas as pessoas que eu olho que estão crescendo financeiramente, você vai observar, são pessoas que doam, são pessoas que já fazem isso aqui que eu estou desafiando você há muito tempo, sem ninguém pedir. Pastor, mas a pessoa não merece isso. Não é sobre isso, é sobre o meu coração. Eu quero fazer. Então, Davi se preocupou com isso, que eu e você possamos nos preocupar também, que a sua primícia seja um gesto contínuo na tua vida, que nós possamos transbordar generosidade, transbordar bondade, amor, por todo esse ano, e nós vamos viver um dos melhores anos da nossa vida. Eu te convido a tirar o foco de você, e colocar o foco no templo, amém? E não é o templo que está pertinho de você aí não, porque tem mulher que já está falando aí para o marido, eu sou templo, tá? Pode jogar ouro em mim, estou precisando de um brinco de ouro, de um anel e tal. Ei mulher, baixa a bola, você é templo também, mas esse templo aí, o maridão já tinha que estar cuidando faz tempo, ele não precisava de uma palavra dessa. Então, o templo, pastor, meus filhos são templo, eu vou gastar meu ouro com ele. Não, isso aí você já faz. O desafio agora é fazer para outro, alguém mais distante, alguém que nem vai esperar isso. Gente, como nós vamos impactar vidas de forma positiva. Você aceita esse desafio em nome de Jesus? Por isso que o tema da palavra é primiciando. Diga comigo, primiciando. Adotando a primícia como estilo de vida. Então eu termino concluindo, a banda pode subir por favor, te dizendo, primiciar não é um ato isolado, é um estilo de vida.
Ninguém tem tão pouco que não possa doar algo. Deus não mede quantidade, Ele mede verdade. O que importa para Deus é o coração, a motivação pelo qual fazemos. Que 2026 seja um ano de generosidade, honra, transbordo e vida liberada sobre os outros. Vida liberada sobre os outros. Porque o início da palavra nós lemos que quando a raiz é santa, os frutos também são. Vamos repetir isso junto de novo? Diga: quando a raiz é santa, os frutos também são. Fica de pé no teu lugar, por favor. Você pode agora pegar essa palavra e engavetar ela. Não, pastor, não vou fazer não. Vou dar nada para ninguém. Nunca ganhei nada de ninguém. Aí você escolhe o que você vai fazer com a direção de Deus. Mas se você escolher olhar para fora, entregar aquilo que Deus já confiou nas tuas mãos para abençoar outras vidas, se prepare. Se prepare. Porque grandes coisas serão derramadas na tua vida. Então a escolha é tua. Tem gente que vai mudar de vida a partir dessa palavra, e alguns infelizmente vão escolher continuar na mesma. Mas eu quero te convidar, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Ouve essa palavra de novo depois, vai lá no canal no YouTube, envia-la para alguém que você acredita que precisa ser abençoado. Mas eu tenho certeza que isso vai fazer diferença em todo o nosso ano. Pega os seus elementos da ceia, por favor. Nós vamos agora tomar a ceia. Esses elementos aqui estão nas nossas mãos. Quem não pegou ainda, os servos vão passar para você poder pegar. É só rosquear assim, ó, que o pãozinho sai. Dá uma olhadinha para os elementos aí. Gente, isso aqui é a maior prova de que o nosso Deus é altruísta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor é exemplificado no dar. Então é sobre isso a palavra de hoje. É sobre isso o desafio que Deus tem para nós no início de 2026. Então esse pedacinho de pão que está nas nossas mãos é porque Jesus se doou. Doeu, custou, mas Ele fez. Esse pouco de suco que está nas nossas mãos simboliza o sangue dele que foi derramado, cada gota para nos alcançar. Aí quando Jesus fez isso, antes de morrer na cruz, Ele fez uma ceia como essa, e Ele disse para os discípulos: façam isso em memória de mim. Mas tem um monte de crente que não entende essa parte. Eles acham que o façam isso é tomar a ceia. Será mesmo, gente, que Jesus ia falar para nós: se vocês querem levar o meu evangelho para as pessoas, comam pão e tomem suco para o resto da vida? Pelo amor de Deus, é muito pobre esse pensamento. Não. Quando Jesus disse façam isso em memória de mim, se doem também aos outros, como eu me doei para vocês. Esse é o sentido. Então o sentido da ceia não está em comer o pão e tomar o suco, está em repartir o pão e espalhar o sangue de Cristo. Isso vai acontecer através da nossa comunidade em 2026, amém? Você consegue imaginar o poder simbólico disso? Gente, hoje é a primeira ceia do ano. Olha como nós estamos começando ela, aprendendo uma palavra que pode transformar toda a nossa vida. Então eu te convido agora a segurar os seus elementos nas mãos. Você que está em casa, não deixe de tomar a ceia conosco não. Pegue aí algo de comer, algo de beber, e com a reverência vamos juntos, amém, tomar a ceia. O apóstolo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus na noite que foi traído tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Depois de ceiar, ele tomou o cálice da nova aliança e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai vir buscar uma igreja que o agrada, uma igreja que é conhecida como os cristãos, os pequenos cristos. Essa é a nossa hora. Agradeça a Jesus,
pelo amor que foi entregue naquela cruz, e que hoje nós podemos espalhar por onde formos. Obrigado, Jesus. Nosso coração se alegra em Tua presença nessa noite. Esse pedaço de pão que temos nas mãos e esse suco simboliza a maior entrega da história. O Senhor não poupou nada em nosso favor. A primícia foi entregue. O único filho foi entregue. Nós não viveremos de uma forma diferente disso. Nós nos levantamos como uma igreja que também vai primiciar, que também vai se preocupar com o próximo. Já fazemos, continuaremos fazendo e ainda mais. Obrigado por essa primeira ceia do ano, que ela marque um 2026 diferente, mas diferente para melhor. Assim oramos com gratidão no nome de Jesus. Você pode comer o pão e tomar o suco e adorar a Jesus com todo o teu coração.